Tu já teve experiência de alguma vez querer falar com alguma pessoa, querer muito falar com aquela pessoa e simplesmente não conseguir fazer isso? Ou talvez tu até dá aquele primeiro passo, tu toma coragem para falar com a pessoa, mas tu simplesmente não consegue ter um assunto. A conversa simplesmente não flui, fica aquele silêncio constrangedor, como se fosse um barulho de grilo no fundo. Se isso é uma coisa que já aconteceu contigo, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou dar 3 dicas de como nunca mais ficar sem assunto em uma conversa. A primeira dica é a seguinte: cara, não precise de um assunto. Quantas vezes a gente fica apegado à ideia de precisar ter um assunto, de precisar ter uma coisa específica para falar com aquela pessoa, e a gente fica preso nessa ideia e aí sim que a conversa não flui. Então no momento que tu não precisa de um assunto, e aquilo não é uma necessidade interna para ti, as coisas começam a ficar muito mais fluídas. Porque o que acontece é o seguinte, cara. O motivo principal pelo qual tu sente que tu precisa ter um assunto é porque tu não tá confiante o suficiente naquilo que tu tem para dizer. Tu não tá confiante de que a tua pessoa estando ali é o suficiente. Somente a tua presença ali é o suficiente para que uma conversa flua e aconteça. No fundo, quando a gente tem uma necessidade muito grande de ter um assunto, é porque no fundo a gente acredita que é o assunto que vai fazer a conversa acontecer e não é a gente que vai fazer a conversa acontecer. Então, ao desapegar dessa ideia, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais fluido. Só que aí tu vai pensar, cara, mas eu não vou precisar de um assunto, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Muito simples. Na hora de conversar, relaxa. Porque às vezes a necessidade também de ter um assunto faz com que a gente não relaxe, e não relaxando, mais uma vez como eu falei antes, a conversa simplesmente não flui. A segunda dica é a seguinte: se divertir. Às vezes a gente está tendo uma conversa com uma pessoa e a gente fica naquela necessidade, preciso de um assunto. E às vezes a gente até encontra o assunto, só que não flui. Mesmo assim, mesmo a gente tendo um assunto que a gente acha que é interessante, a conversa não flui. E por que isso acontece? É porque tu tá sério demais na conversa. Simplesmente muito sério. Aquilo é muito importante para ti, dá uma relevância muito grande para aquela conversa, para aquela interação social, e por isso tu não consegue se comunicar de uma forma clara, de uma forma fluida, de uma forma onde as coisas simplesmente acontecem, onde tu consegue expressar as tuas ideias de um jeito que a pessoa entenda e de um jeito que a pessoa goste daquilo. Porque acontece o seguinte: existe uma coisa chamada a lei da transferência do Estado. E essa lei da transferência do Estado nada mais é do que o seguinte: aquilo que eu sinto, o outro também sente. Então, se eu me colocar numa situação onde eu estou me sentindo nervoso, onde eu estou sentindo uma necessidade de ter um resultado daquela interação, a outra pessoa vai sentir isso naturalmente e a conversa, obviamente, não vai fluir. Então, quando eu digo para se divertir, eu não digo somente no sentido de ficar super alegre, que legal. Não é isso, cara. É simplesmente se sentir bem, se sentir confiante, se sentir calmo, se sentir relaxado, estar gostando de ter aquela conversa. Colocar emoção, colocar energia naquela conversa. Porque no momento que tu fizer isso, a outra pessoa automaticamente vai sentir isso também. E olha só que mágico, a conversa vai fluir. A terceira dica, que talvez seja a mais importante ou talvez a melhor de todas, é uma técnica que eu chamo de a cadeia de associações. Basicamente é associar uma ideia na outra, fazer uma cadeia associando uma ideia em outra. Às vezes tu vai chegar lá para conversar com aquela pessoa, seja num contexto de trabalho ou num contexto, sei lá, num bar, uma pessoa nova que tu quer conhecer ou algum amigo, e tu não sabe muito bem o que falar. Cara, observa alguma coisa naquela pessoa, ou numa coisa que tu tem na tua cabeça para falar, ou em algo que a pessoa disse, ou em algo que está acontecendo naquele ambiente ou naquela ocasião, fala sobre isso. Ao falar sobre isso, vai surgir alguma palavra e tu vai pegar essa palavra e vai falar em cima. Se tu não entendeu nada, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nossa, eu tô usando uma camiseta cinza. Cinza me lembra dias cinzas, que são dias que ficam completamente nublados e difíceis de ver, diferente de hoje, que é um dia bem ensolarado. Cara, o que eu mais gosto de ensolarado é de ir na praia, porque praia é um lugar lindo, maravilhoso, praia é bom demais. Eu gosto muito de entrar no mar, porque o mar me ajuda a limpar minhas energias. Uma coisa nova que eu tenho aprendido ultimamente é que a gente tem que ter uma energia boa, uma energia limpa. Inclusive, até esses tempos fui num reiki, que é um negócio de energias esotéricas e terapias holísticas e tudo mais. E eu também aprendi sobre pedras, cara. Tipo, isso aqui é um quartzo rosa. Rosa que é uma flor muito bonita também, inclusive me lembra muito margarida, que é o nome... Enfim, entendeu a ideia? Óbvio que aqui eu exagerei, mas eu simplesmente fui associando uma coisa na outra
e nunca mais não vou ter um assunto, entende? Como é que tu não vai ter assunto se tu é capaz de associar ideias? Que essa é a questão. Óbvio, como eu falei antes, eu usei isso aqui de uma forma exagerada. Na hora que tu for aplicar isso, tu não vai fazer desse jeito tão direto, tão rápido e, enfim, confuso às vezes. Tu vai estar conversando com a pessoa, ela vai fazer um comentário sobre um gato. Eu tenho um gato preto. Na frase eu tenho um gato preto, tu pode focar em gato, tu pode focar num animal de estimação, tu pode focar em preto. A pessoa diz, eu tenho um gato preto. Tu pode dizer, nossa, que legal, eu tenho um cachorro preto. Pode dizer, nossa, que legal, eu tenho um gato amarelo, eu tenho um gato branco. Nem sei se existe gato amarelo. Eu tenho um gato branco, eu tenho um gato verde também não. Um gato cinza, sei lá. Então, basicamente é o seguinte, ao aplicar essas 3 dicas que eu te passei aqui, a probabilidade de tu conseguir nunca mais ficar sem assunto numa conversa é muito grande. Só que aquela coisa, não adianta nada tu vir aqui assistir o vídeo, ouvir as dicas, achar interessante, talvez entender, talvez não entender, chegar na hora e não botar em prática. Por isso eu te peço, coloque em prática, treine, pratique. Isso que eu passei agora de associar ideias, essa cadeia de associações, não é uma coisa que tu vai aprender do dia pra noite, não vai ser só assistindo o vídeo que tu vai pegar, tu precisa treinar, tu precisa praticar. Cara, faz isso sozinho em casa, olha no espelho, começa a falar coisas, associar uma coisa na outra, a tua criatividade vai aumentar muito com isso. Ao mesmo tempo, não precisando ter um assunto, aceitando que qualquer coisa que tu tem pra dizer é boa o suficiente, e também se sentindo bem com aquilo, se divertindo e transmitindo esse estado para outra pessoa, aplicando essas 3 dicas, eu tenho certeza absoluta que as tuas conversas vão ser muito, muito, muito melhores a partir de agora. Então, se tu gostou do vídeo, clica no botão de gostei. Se não gostou, pode clicar no de não gostei também, coloca nos comentários o que não gostou, me dá um feedback, como é que eu posso melhorar. Se quiser compartilhar alguma outra coisa que eu deixei passar aqui no vídeo, deixa nos comentários. Se inscreve no canal para ter mais conteúdos parecidos com esse aqui e nos vemos em breve.